Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar aquela entrevista do Brizola, que ele mostra que a Rede Globo era a conexão do crime organizado, ok? Tá? Aí eu vou mostrar para você algumas coisas aqui, mas a íntegra da entrevista já vai mostrar tudo, tá? Uma situação bastante interessante, tá? E a questão aqui é que o Brizola era bastante cavalheiro, entendeu? E ele não falou diretamente que a Rede Globo era a conexão do crime organizado, tá? Mas o que ele quis mostrar é que a Rede Globo, tá? O crime organizado funcionava para a Rede Globo, tá? E para avacalhar, tá? Justamente o certo, entendeu? Ok? Aí o cara aqui da Rede Globo vai perguntar para ele, olha só. Gostaria também de ouvir o senhor, é o jornalista Josemar Gimenez. Josemar, por favor, governador. Governador, pois não. Todos os candidatos que até agora estão falando, batendo num ponto que é a violência urbana, e todos eles citam o Rio de Janeiro como exemplo maior da situação mais complicada no país, que é a violência urbana. Eu tenho duas perguntas numa só. Primeiro, o senhor se sente culpado por ter, durante os últimos 10 anos, ter comandado o Rio de Janeiro pelo Estado que está hoje lá a violência? E a segunda pergunta é: que soluções o senhor, como presidente do Brasil... responder a primeira? Pode. Muito cara de pau, você viu o que ele falou? Ele ainda quis culpar o Brizola, tá? Presta atenção, é muito sério o que esse jornalista fez, tá? Você imagine, o cara é um jornalista, trabalha para uma organização criminosa que financia o crime. Na cara de pau ele perguntou pro cara que ele era o culpado. Presta atenção, o cara tinha que ser muito equilibrado mesmo. Isso daí é pra dar um soco no meio da cara dele, entendeu? Você consegue entender? Presta atenção que eu vou falar aqui pra você. O sujeito na cara de pau quis acusar ele por ser conexão do crime organizado, tá? Sim, ele praticamente estava acusando o Brizola, tá? De ter associação com o crime organizado e de não estar fazendo nada a respeito. Você consegue entender? Muito canalha mesmo, tá? Ok? Presta atenção. Eu, pelo contrário, sabe que eu me sinto confortável de ter tido essa oportunidade de governar o Rio de Janeiro 2 vezes. Porque isso me coloca numa posição excepcional. Eu me considero um governante mais bem preparado para enfrentar esse contexto de violência e de criminalidade que cada dia é maior na vida brasileira. Então, dentro dessa lições... Não, preste atenção, ele falando essas coisas, tá? Ele falando essas coisas era como se fosse motivo de riso mesmo para esse pessoal aí, tá? Sim, porque ele estava falando que, presta atenção, ele falou que era o mais bem preparado, tá? E para enfrentar a situação de criminalidade, enquanto que o crime estava aumentando. Você imagine como é que a Rede Globo não estava curtindo com a cara desse homem, tá? Consegue entender o que eu estou falando? Como é que essas empresas, tá? Estavam curtindo, tá? Com a cara dele. Você consegue entender? Ok? Preste atenção. Lições que eu recolhi pelo aprendizado precioso que eu fiz sendo responsável por aquela realidade. Não me sinto satisfeito, evidentemente, com os resultados que temos. Desejaríamos que fosse muito melhor. Mas, a propósito, parece que eu adivinhando essa pergunta, eu trouxe aqui uma revista Veja. Muito sensacional esse cara. Preste atenção, cara. Uma pessoa que fala da maneira como ele falou, que estava preparado, que tinha muita experiência com todo o envolvimento, automaticamente seria motivo de chacota mesmo, consegue entender? Porque o governo dele, quando ele governou, os comentários que se faziam, tá? É que ele não estava conseguindo fazer nada. O comentário que se fazia era o seguinte, assim, ó, sempre que um líder entrava no governo não conseguia mudar nada, e que o Brizola também foi mais um que não conseguiu. Você consegue entender o que eu estou falando? Então quando ele chega e fala dessa maneira de demonstrar toda essa competência, ele está sendo motivo de chacota, mas muito esperto, ele se controlou para não dar um soco no meio da cara. Qualquer outra pessoa teria dado um murro no meio do escorno desse jornalista, tá? Mas ele se controlou, falou daquela maneira ali, que provavelmente gerou uma série de chacotas em cima dele, tá? E aí ele guardou o melhor pro final aqui, ó, presta atenção. Sabe? Que nós reproduzimos. Aqui, olha aqui, revista Veja. Caramba, ela é sensacional. Sabe,
General Brizola assumiu. Que porra. Está aqui. Guerra civil no Rio de Janeiro. Sensacional esse cara. Retratando uma situação muito mais grave que a de hoje. Isto antes de eu assumir o primeiro governo do Rio de Janeiro. Então acontece que eu me sinto preparado hoje, Cara, para dizer ao sensacional. povo brasileiro: olha, eu sei enfrentar essa situação. Então que propostas? O que o senhor faria como presidente da República? Isso, muito interessante. Presta atenção, a confiança com que ele está falando. Eu acabei de falar aqui, tá? Ao ter falado isso daí, ele é motivo de chacota. É outra coisa, tá? Ele falou que está preparado para resolver o problema. Mas o que na verdade acontece aí é que ele não pode resolver o problema. O jornalista está tentando jogar na cara dele. Aí ele vai falar exatamente isso que eu falei aqui, ó. Quer ver? Ele vai mostrar que ele não pode resolver o problema, entendeu? Sim, que não deixam ele resolver, tá? Ok? Ó. Trabalharia a partir de 200 de operações, 200 de programas. Um deles é cuidando das novas gerações. Porque a violência no Rio de Janeiro, ela tem uma natureza juvenil. Nada tem a ver com a violência de Chicago, da máfia ou de Nova York. É juvenil. As crianças vêm em ondas e ondas, todos os dias. Vão passando pelo meio das pernas das pessoas e vão ficando grandes e vão assaltando os velhos, vão assaltando pessoas de idade, assaltando as outras crianças e vão assaltando logo os maiores, vão formando quadrilhas e rapidamente, nas ruas, na escola do crime, vão aprendendo a manejar as armas. Caramba, sensacional. Assaltos e coisa mais envergadura. Então, o sistema educacional está na raiz de tudo isso. Simultaneamente. Isso, agora eu vou fazer uma observação, tá? Ok? Você já viu pessoas fazendo o discurso do Brizola no dia de hoje, né? Pra você perder tempo com uma coisa que não vai levar você a porra de lugar nenhum. Eu já falei, tá? Só quem fala isso sou eu, tá? Quando o Brizola falou isso, tá? Ele falou nessa época aí, tá? E de maneira muito inteligente. Por quê? Você ouviu o que ele falou aí? Ele entendia o seguinte, presta atenção. Tudo isso é meu, tá? Eu nunca acompanhei discursos do Brizola. Tudo isso aqui é meu. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, tá? É o seguinte. Ele entendia, tá? Que se um jovem, uma criança... É meu! Se um jovem, uma criança, entrasse no colégio e estudasse e chegasse até a faculdade, não iria ser um bandido. Você consegue entender? Ia estudar, ia chegar a uma faculdade e ao ter uma faculdade ia ter uma profissão. É meu. Eu nunca ouvi ele falando isso daí. Consegue entender? Esse é o raciocínio que ele tinha. Por isso que ele investiu naquele negócio do CIEP, do colégio, tudo mais, tá? Só que hoje em dia isso não serve, tá? Ok? Por quê? Porque o colégio é uma instituição de perda de tempo, tá? Para você perder tempo, para você não progredir, tá? Tô invocando bem forte aqui no meu olho, tá? Aí você está vendo o SBT, você está vendo o SBT, ó. Você vai ficar para trás, você vai ficar para trás. E a nova geração está sendo recrutada para destruir você, para roubar você, ok? Eu quero falar para você que isso que acontecia nos dias do Brizola continua acontecendo hoje e provavelmente de maneiras diferentes. Esse crime organizado aí, você sabe que esse crime organizado aí era um crime organizado semi-controlado pela Rede Globo. Hoje é completamente controlado. Eles são xerifes na sua cidade, tá? Bandidos, esses bandidos aí, estão funcionando, tá? Junto com o SBT, tá? E junto com a Rede Globo. E as escolas, tá? São esquemas para você perder tempo, tá? O Brizola trabalhou para fazer isso daí, tá? Mas hoje isso daí é para perder tempo. E eles estão querendo mudar a escola. Para quê? Para eles recrutarem pessoas para passar a perna em você. E para trabalhar para eles de uma outra maneira. Para que essas pessoas sejam gratos a esse lixo de instituição de escola que há muito tempo fez você perder tempo intencionalmente, tá? Para que hoje venha recrutar pessoas para serem controladas do mesmo jeito para a escola. Para trabalhar contra você. Da mesma forma que eles fizeram com a questão dos acadêmicos que trabalham contra você, tá? Uma pessoa quando se torna um acadêmico, ele é recrutado para trabalhar contra você. E aí você vai entrar na porra da escola, vai trabalhar para quem você não quer,
você vai prejudicar outras pessoas com o que você faz e você vai ser muito agradecido à escola, ok? Então você tem que entender, tá? Qual era o raciocínio do Brizola, entendeu? A respeito de escola, quando ele falava sempre de educação, tá? Isso é uma coisa ultrapassada, tá? Esse negócio que a educação, isso é uma coisa completamente ultrapassada, tá? E esses políticos que são adversários do Brizola, eles querem mesmo promover esse negócio de educação, pra você perder mesmo tempo com isso daí e trabalhar para eles, tá? O que eu vou dizer agora? Vamos tratar de escolarizar numa escola digna todas as nossas crianças. Vamos ampliar, porque a minha visão é maior, que além do crime, além da marginalidade, eu imagino para o meu país, através da educação e da assistência materna e infantil, um salto, compreendeu? Para o futuro do povo brasileiro. Governador. Ok. Priorizando as novas gerações. O outro centro de ação é a construção de uma nova polícia. Isso, agora é sensacional. O Brasil precisa de uma nova polícia. E vou propor que as polícias militares sejam unificadas dentro de uma concepção federativa. Sejam enxugadas, sejam mais qualificadas nos seus efetivos, menores, e transformadas numa espécie de guarda nacional, como nos Estados Unidos. Só uma observação, Aquarteladas. mas não dá para fazer isso no Rio de Janeiro? Peraí, não, senhor. Isso é instituição nacional. Isso depende Isso. E você sabe que nunca foi feito, tá? Consegue entender isso aí que ele falou a respeito da polícia, tá? De mudar a polícia, que a polícia fosse um negócio responsável, que fosse um negócio certo e tudo mais. Nunca foi feito até hoje, tá? Ok? Você veja que o jornalista ainda jogou na cara dele que isso não pode ser feito para sempre jogar o pepino para cima dele. E aí ele falou, não dá para fazer. Ele falou, não dá para fazer. Não dá para fazer por quê? Por causa dos cus encostados no seu olho, dos boca de cus. Instituições nacionais. Governador. Isso não era possível fazer lá. E além da competência do governo do próprio Estado. Então veja o seguinte, uma nova polícia, a Guarda Nacional, aquartelada para as emergências. E vamos criar uma nova polícia civil uniformizada. Uma nova polícia civil uniformizada. E altamente qualificada e bem paga para ser livre da corrupção e dos envolvimentos. Ninguém poderia entrar nessa polícia se não tivesse o nível de secundário completo. Governador, o senhor continua. Eu acho que aí sim nós íamos tratar dos problemas repressivos adequadamente. Mas nada conseguiríamos se não formos à raiz do problema, que é a educação. Ok, governador, mais uma pergunta agora, jornalista. E precisa parte do senhor, por favor. É isso daí. Ok? E ele ainda falou a respeito da polícia, viu? Ele falou na cara de pau ali. É claro que eu acabei de falar, né? Que ele era bastante cavaleiro, mas ele descaradamente falou que as polícias são corruptas, tá? Ok? Ele falou claramente ali, tá? Que a polícia civil, tá? E a polícia militar era corrupta. Percebeu? Ele estava sendo acusado, tá? De ter associação com crime, tá? Ok? Ele estava fazendo certo, entendeu? Estava com uma força maior contra ele e para ser motivo de chacota mesmo, entendeu? Ok?